Muito obrigada, doutor Marcondes, pelo convite, por essa apresentação que o senhor fez a meu respeito. A questão da cartografia pélvica, chamando atenção para todo o território infradiafragmático, os pontos de escape, que é uma coisa que a gente tem frisado muito aí nos últimos tempos, ela veio para facilitar, né? Eu acho que trazer esse conhecimento de forma mais didática, mais simples possível, que é em forma de desenho, faz todo sentido. Então, a cartografia que hoje nós temos na cartografia vascular, tanto do eixo cavilíaco, gonadais, plexos periuterinos, perivaginais, como do mapeamento venoso agregado aos pontos de escape pélvicos, fazem muito parte, assim, do meu dia a dia. Acho que quem está nesse momento também de abrir o olhar, investigar essas varizes dos membros inferiores com origem pélvica, faz muito sentido usar a cartografia, e sim, torna isso muito mais prático, muito mais fácil, até de explicar para os pacientes. Então, e eu percebo que isso é muito recente, né? A gente tem aí poucas referências mundiais, poucas publicações que trazem essas cartografias de forma simplificada, que não seja uma coisa também super difícil de entender, complexa, porque pelve tem essa questão, né, da complexidade das estruturas, das conexões. Então, acho que a gente conseguiu resumir muito bem nos desenhos, que são desenhos bem esquemáticos, simples, sem grandes complicações na cartografia. E nessa lâmina, a gente vê o mapeamento de membro inferior com os pontos, com os leak points, e na aba do lado tem escrito até o pelvic team, né, que é um movimento que a gente tem abraçado de conscientização sobre as desordens venosas pélvicas, que traz também de uma forma mais simplificada possível, em que a gente consegue desenhar aí do lado esquerdo, traduzindo o que a gente encontra, tanto de refluxo, obstrução, e colocando aí os parâmetros numéricos nas tabelas, na tabela correspondente à direita. Então, isso sim faz parte do meu dia a dia. Eu acho que nós somos muito visuais. Pelo menos, quando eu abro um laudo de um colega, a primeira coisa que eu vejo, eu vou checar, é a cartografia. Inclusive, acredito que em breve os nossos laudos de exames de ecografia vascular, eles serão basicamente imagens com os correspondentes, né? Os números e as anotações na própria imagem. Eu acho que essa coisa de ter o laudo escrito, depois as imagens e as fotos, não sei, eu acho que isso talvez esteja com o tempo contado, porque, na verdade, ninguém queria até saber a opinião de todo mundo aqui, mas eu acho que a gente é muito visual, a gente vai parte direto para a cartografia, e quanto mais informação tem aí dentro, nessa lâmina, eu acho que simplifica a vida de quem vai fazer o planejamento de tratamento. Ótimo. Então, essa é a lâmina de varizes pélvicas, eu vou descompartilhar, que eu vou passar para a próxima pergunta. Alguém aqui? Alguém está pedindo para participar? Vou interromper aqui. Bom, muito obrigado, doutora Joana. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum colega tem alguma pergunta. Fique à vontade de levantar a mão. Cristiano, se quiser fazer qualquer comentário, por favor. Bom, mudando um pouquinho o assunto, eu vou perguntar à doutora Nara, durante o pós-procedimento, se ela utiliza a cartografia como ferramenta para acompanhar a ablação do endolaser. Olá, ótima noite a todos. Primeiro, muito obrigada, professor Marcondes, por ter me convidado. É um privilégio estar aqui. Né? Assim, a Joana é alguém que eu admiro muito, o Charles é alguém que eu me espelhei, né, desde que eu iniciei a vascular, né? Desde a época do Doppler, desde que ele escrevia sobre Doppler de fístula, enfim, então é uma honra estar aqui. Eu acho que assim, a cartografia ela é essencial para o nosso pós. Acho que a gente vai falar depois do pré, né? O pré não tem
não tem nem, assim, o que discutir, mas eu acho que a resposta para essa pergunta, ela é basicamente uma só, assim, eu acho que tudo está no diagnóstico, né? Então, assim, hoje existem diversas técnicas para a gente tratar a veia safena, desde técnicas ablativas térmicas até as não térmicas, e as técnicas, elas se somam. Eu não acredito numa técnica única que vá tratar algo, eu acredito na associação delas, e quem dá o melhor resultado dessas técnicas é o diagnóstico, é o Doppler, né? E após a ablação, ela é essencial, porque a gente, quando a gente olha o paciente e aí faz a cartografia, isso nos ajuda no segmento do planejamento, não é? E esse planejamento, que deve ser desde do pré, no durante e no pós, ele vai fazer total diferença, tá? Eu posso até, professor, se o senhor permitir, eu posso até compartilhar aqui uma tela, porque eu estou aqui com exatamente um caso interessante de um paciente que deixa eu botar aqui, acho que eu tenho que compartilhar a tela para não... Tela cheia. Tela cheia. Ele não aceita compartilhar agora. Então, dá para ver minha tela aqui? Eu vou... Começando a ver. Tá, deixa eu colocar aqui. Agora sim. Então, a cartografia é algo bem intuitivo, né? É de você utilizar, você cadastra seus pacientes aqui e você tem esse paciente o tempo todo. Eu amo porque eu dou aula na universidade, então eu levo muito caso do meu consultório lá para os residentes, e é só eu entrar na cartografia e já mostro lá os meus casos para eles, porque na universidade eu não tenho acesso, assim, a um pós-termoabração, por exemplo, ou às vezes um pós-espuma no máximo. Esse paciente aqui, por exemplo, é um paciente que ele é pós-procedimento, é um paciente que ele fez já uma cirurgia de safenectomia aberta, ele já fez termoablação também, e ele apresentou, após 6 meses, esse refluxo aqui de safena parva. E aí, eu tinha examinado ele no início do ano, ele não tinha, assim, um refluxo importante, exuberante, mas ele veio com a queixa e eu fui olhar, tá lá, o refluxo da safena parva, um refluxo de quase 2/3, e o mais interessante foi isso aqui. Aqui na cartografia, a gente tem várias ferramentas que nos ajudam a mapear, a marcar o que a gente vê no paciente, e o melhor de tudo é que, como o professor Marcondes é extremamente cientista, ele é baseado em consenso, né? Essa cartografia aqui, ela é baseada no consenso latino-americano, extremamente recente do ano passado, 2023, na verdade. Então, assim, as legendas da cartografia, não só na parte venosa, mas também nas demais, elas são sempre atualizadas. É interessante que quem mexe comigo aqui é a minha enfermeira, que ela me ajuda a fazer o exame, e ela me dá já um upgrade. Doutora Nara, olha, atualizou a cartografia, atualizou o lipedema, agora tem lipedema de superiores, que, por sinal, eu acho que as minhas lâminas preferidas são a de o mapeamento venoso 4, que é esse que está linkado com o consenso, e o de lipedema também. Bem, aqui esse paciente é um paciente que é um pós-procedimento, e eu tinha feito a ablação dele aqui, de várias veias tributárias na fossa poplítea, só que ele veio agora, um ano depois, primeiro ele tinha recidivado de uma cirurgia de fladectomia, depois, no ano passado, eu fiz a ablação, e ele agora veio com uma nova recidiva. É um paciente que eu até gostaria de saber, assim, o que o professor Charles faria nele, é bem interessante. Eu vou aqui ablar a poplítea, a junção, e vou fazer também a parva, porque é um paciente que já operou mais de uma vez, e não foi só por mim. Não é? Então, assim, a cartografia ela nos ajuda a ter esse acompanhamento, esse raciocínio pós também. Eu acho que é isso.
Tá. Uhum. Doutor Charles, eu ia passar a palavra para você, mas deixa eu fazer a pergunta que você responde a Nara e responde a sua pergunta, né? Tá. Aqui eu gostaria de saber, Charles, como você executa seu mapeamento e faz sua cartografia? Qual é o seu passo a passo? Gente, muito boa noite. Estar entre amigos é sempre uma alegria para nós, né? E só dando um comentário aqui em relação à Joana, que ela comentou, e a Nara também, antes de responder, Marcos. Aqui, depois que nós começamos a fazer o mapeamento de varizes pélvicas, a gente já tinha a noção que o paciente já tinha uma suspeita de varizes pélvicas, mas não fazia o exame correto, não fazia o exame completo, aquele mapeamento. Então, hoje, a minha esposa Vânia, que foi aluna da Joana, né? Ela faz todos os meus estudos de varizes pélvicas, faz um mapeamento para mim, eu faço a perna e ela faz a parte pélvica. Mas o que eu quero ressaltar, assim, a gente que nós fazemos termoablação, a gente tem que fazer o exame já pensando no que vai ser feito no paciente. Quem vai ser usado? Vai fazer espuma, vai fazer laser, vai fazer flebectomia. Então, assim, o exame do diagnóstico não é igual ao exame de quem vai tratar, é diferente. Por isso que eu, na minha clínica, eu só faço tratamento de paciente que eu faço exame. Então, pode ser que faça exame com outro colega, eu não abro mão de fazer o meu exame, porque o colega pode ser maravilhoso, mas ele não tem a minha visão de quem vai tratar, sabe? Então, acho importante ressaltar isso aí. E sobre o que a Nara falou ali, no caso dela, eu gosto de fazer na fotopoplita, Nara, é o seguinte, eu gosto de entrar com um endolaser direto na veia que vai ligar com a poplítea, certo? Eu faço porque se eu fizer espuma ali, está muito perto, tem um risco de trombose. Então, eu faço o laser primeiro, para fechar a comunicação com a poplítea, entre todas as veias, e depois eu faço, no caso, eu vou complementar com espuma, né? Essa é que é a minha tática nesse caso aí. E meu passo a passo, eu trouxe aqui, ó, eu tenho um rascunho, certo? Um rascunho. Só que o meu rascunho ainda é aquele antigo. Aí eu pego o rascunho antigo e passo para o modelo novo, né? Mas o que eu gosto do meu rascunho? O rascunho foi eu que desenhei. Do mesmo que minha secretária faça a cartografia, não abro mão do meu rascunho. E tem observações importantes que está na cartografia, mas eu que escrevi, eu percebi que aquele fato, eu registro no meu exame. Então, aqui, por exemplo, não dá para ler, mas aqui é um paciente que tem varizes perineais, ele tem um escape pélvico e tem um escape glúteo. Ele tem varizes glúteas, perineais e tem varizes ciáticas, certo? E essas varizes dela, as varizes perineais, elas vão comprometer a parva dela. Já tem a parva doente e varize ciática também, um do lado da outra, tá vendo? Dá para vocês verem aqui na tela, ó. Eu marco a altura e tal, eu escrevo aqui, ó. Está invertido, mas eu escrevo aqui, ó. Tudo que me interessa tem varizes ciáticas, varizes glúteos, varizes perineais, sabe? Então, é o caso de amanhã, vou ver esse caso amanhã, ó. Vou fazer aqui a associação de endolaser e espuma na ciática, endolaser. E é aquele caso, o paciente de variz, a gente não faz um tratamento, né? Um plano de tratamento, não vai ficar pronto amanhã. Vamos seguir esse paciente aí uns 6 meses até entregar o resultado para ela, né? Mas ela fez mapeamento pélvico e ela fez um mapeamento venoso, né? Então eu faço um rascunho primeiro, Marco, eu faço um rascunho primeiro, anoto tudo, a minha secretária passa para a cartografia, para oficializar ali, tá tudo guardadinho, e eu faço em todo mundo o mapeamento na entrega do resultado, entendeu? Aí fica registrado, então uma paciente tem um controle do que foi feito, né? É importante ela saber o que era antes e o que era depois. Fica na nuvem, né, Charles? Fica na nuvem. Então, acabou ali, né? Tá registrado. Pô, fiz uma paciente ontem que eu peguei o laudo dela de 5 anos atrás. Tá lá registrado, o caso dela tá lá. Então, vamos lá. Vou perguntar à doutora Joana. A doutora Joana faz endolaser também, né? Quais os critérios que ela considera mais relevantes no mapeamento da termoablação? Para fazer uma termoablação num paciente que você indica. Que critérios que você usa?
Primeiro, eu fiquei muito feliz de saber que você e a Vânia, Charles, formam, além de um belo casal, um belo time, hein? Que bom que tá dando E certo. alinhadíssimos Muito aqui, legal, graças a Deus. muito legal. Bom, com relação à termoablação, o planejamento, né, baseado no mapeamento pré-operatório, ele é mandatório. Eu acredito que o fator mais importante, levando em consideração aí a termoablação das veias safenas, é realmente indicar a localização da safena em relação ao compartimento safênico, a proximidade com nervos, com estruturas nervosas, e, claro, né, o diâmetro dessas veias. Então, essas são, para mim, as 3 principais características que a gente precisa ter bem descritas, e na cartografia isso fica muito fácil. Tem alguém me ligando aqui. Fica muito fácil, porque é bem rápido, assim, depois que a gente pega o jeito, é fácil criar as caixinhas e colocar os diâmetros ali. E eu acho que visualmente fica muito melhor colocar no corpo do laudo, né? Ou então, no que eu vejo muitos laudos, assim, colocar como se fosse numa caixinha lá embaixo, separado. Eu acho muito melhor ver a perninha, a safena, e os diâmetros logo do lado. O que vocês acham? Eu acho a maneira de você fazer, eu faço muito parecida, né? O Charles eu já vi ele fazendo, pelo menos ele já falou em aula, a Nara também. Vocês querem comentar alguma coisa, Nara e Charles? Eu vou desenhando, assim que eu vou fazendo o exame, já vou desenhando, né? E a cartografia eu fazia antes, assim, eu fazia igual o professor Charles, eu fazia na mão, depois eu passava, mas com o tempo eu achei melhor fazer direto no programa, achei mais, assim, mais intuitivo até, porque é uma coisa que eu gostei, assim, muito do programa desde o início, é que quando eu pintava na mão, por exemplo, no final eu errava, nossa, eu ficava muito chateada. Porque minha cartografia sempre foi muito detalhada, e aí lá no final eu pintava errado, eu tinha que pintar tudo de novo. E quando a gente faz no computador direto, não, né? Vai lá e apaga na mesma hora. Então, assim, a gente ganha tempo. No início, eu tive até eu passei bem, tive uma resistência de utilizar, viu, gente, a cartografia, porque eu fazia tudo aquilo na mão, e quando eu comecei a usar, não foi assim, foi uma semana, eu já estava fazendo os exames ao mesmo tempo que eu fazia sem ter que colocar no computador, tudo é só questão de treinamento, porque como acaba sendo muito prático, né? E eu já vou, na verdade, eu tenho os meus pré-laudos, a minha enfermeira, ela digita para mim, ela coloca lá na cartografia a digitação, né, por escrita, e eu vou lá direto e já desenho. Uhum. Eu gostaria de saber, doutora Maíra, se está dando para entender, se tiver mais alguém de língua espanhola, por favor. Sí, se entiende perfectamente, gracias. Ótimo. Aproveitando como comentário, Marcondes, em relação ao que a Joana estava conversando, eu faço tudo que ela faz também, mas eu estou sempre pensando já no tratamento, né? Então, eu já penso, por exemplo, está fora do compartimento, de onde até onde? Já marco ali, entendeu? Ela está quantos milímetros abaixo da pele? Também já marco ali. Aquela perfurante é de reentrada ou é um perfurante que está causando refluxo, né? Se é um perfurante, porque tem perfurante de várias formas, né? Ela pode ser em forma de S, pode ser um C, entendeu? Ela é muito... Então, eu já sei como é que eu vou entrar naquele perfurante ali, na minha cirurgia, né? Então, aliás, eu falo procedimento, não faço cirurgia. Para mim, cirurgia acabou, eu faço procedimento. Cirurgia, eu vou cortar, a gente não corta mais o paciente, né? Então, são detalhes, varize ciática, se ela o calibre dela, se ela é dupla, se ela é única. Então, são vários detalhes que quem vai tratar tem que anotar para depois já ir, não perder tempo na hora, com surpresas, né? Eu gosto muito, eu sou muito detalhista também, igual a Nara também está comentando. Acho que o detalhe faz diferença e o médico detalhista, ele entrega melhor os resultados. E o paciente vê isso, né? Isso aí o cara aparece. Charles, você fez uma pergunta interessante para a gente, que cabe essa que eu vou fazer aqui. Uma das maiores demandas do consultório do angiologista hoje
são as varizes reticulares e telangiectasias, né? Você registra isso na sua cartografia? Sempre. Porque o paciente, então, a Joana comentou uma coisa interessante, que ela achou que ia fazer só a cartografia. Na verdade, nós que vamos tratar, a gente olha muito realmente a cartografia. O paciente não, o paciente vai ler o laudo. Ele lê o laudo, ele vê a foto, ele vê se o nome dele está lá, se não está errado. Ah, meu Deus, o nome que está errado, né? Não é meu exame, não. Então, o paciente lê isso. E ele não vai ver a cartografia. Então, até assim, para quem está começando, quem mexe muito com convênio, por exemplo, você coloca lá, por exemplo, microvarizes, telangiectasia, você marca ali, ele sabe que aquele problema o convênio não paga, entendeu? Já é um caso que é um caso do plano privado, ele vai pagar particular, né? Então, eu gosto de especificar no meu exame, eu coloco lá microvarizes, eu coloco telangiectasia, eu coloco, por exemplo, a associação de uma com a outra. E naqueles casos difíceis, por exemplo, o paciente que tem aquelas telangiectasias no joelho, aquela que mexe e não resolve. Ali tem perfurante, eu marco microperfurante, eu já faço um exame direcionado para esse tipo de problema, né? Então, eu acho que o paciente vê no laudo que tem, o senhor falou que tem varizes, o senhor tem safena doente. Eu ponho no meu laudo, eu ponho assim, safena doente, eu escrevo no meu laudo. Para o paciente saber que tem safena doente, entendeu? Então, fica uma coisa mais inteligível para o paciente, ele entende mais o problema, mais assertiva, e ele já entra mais, ele já vai fechar com o seu tratamento, ele vai o que você está propondo para ele, então fica mais fácil nesse sentido aí também. Tá, muito bom. E agora vamos fazer uma pergunta para a doutora Nara, de uma técnica que ela domina, inclusive ela mostra isso para nós em cursos e tudo, no Brasil todo, para ela descrever bem sucintamente a técnica TETA, de endolaser, né? Ela faz em tributárias. E como que ela utiliza a cartografia para otimizar esse resultado e que auxilia no consultório dela. E como a gente sabe que ela é professora, a gente quer saber como que a cartografia influencia no ensino dela, né? O que mudou na universidade o uso dela. Eu vou começar de trás para frente. Vou responder primeiro a última pergunta, porque eu já pego o gancho aqui do que a gente estava falando sobre a gente fazer nosso exame, nós cirurgiões fazermos nosso exame, é extremamente importante, né? Hoje o cirurgião vascular, ele tem que estar junto com o Doppler, né? Ele vai operar com o Doppler, então se a gente faz o nosso exame, principalmente numa técnica menos invasiva como a termoablação, faz toda a diferença, mas também eu, como eu sou professora e na universidade não tem a residência de cirurgia vascular. Então, eu sou professora da radiologia, né? Os meus residentes são os R3 da radiologia, são radiologistas e saem todos fazendo varizes e varizes bem. E lá eu procuro ensinar de uma forma mais generalista possível, né? E tento, assim, é difícil, porque eu não posso estar, como a gente vai operar, eu não posso estar direcionando para um endolaser, ou direcionando para uma espuma, ou direcionando para uma flebectomia, porque aquele paciente do SUS, ele pode fazer tudo, inclusive o endolaser. A gente não pode também subestimar que o paciente, porque fez o exame no SUS, ele não vai fazer um tratamento que o SUS não dá. Então, eu uso a cartografia para isso, porque na cartografia eu consigo ter as ferramentas para mostrar para os meus residentes, baseado nos consensos, dar aula com eles, como, por exemplo, vou voltar aqui para uma das minhas lâminas queridinhas, que é o lipedema, que quer queira, quer não, é algo que os pacientes têm buscado muito no consultório, o diagnóstico, e lá na universidade, assim, não tem solicitação de exame para lipedema, por exemplo. Então, eu utilizo a cartografia para dar aula. Por exemplo, na cartografia também tem lá o consenso de carótida, né? Tem a parte de pelve maravilhosa. Então, ela me ajuda muito nessa questão do ensino, porque me ajuda a ensinar um exame mais generalista, né? A gente também, eu tenho que ter essa visão. Agora, eu só faço exame para os outros no SUS.
como o professor Charles falou, também no meu dia a dia, no meu particular, eu não faço mais para ninguém, só faço os meus exames, porque eu não tenho tempo para essa demanda, e eu faço já um exame voltado para fazer a termoablação, porque eu não faço flebectomia, e aqui, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não é uma técnica que não funciona, é porque eu parei de fazer flebectomia já há mais de 10 anos, quando eu comecei a associar o endolaser com a espuma. E eu comecei a utilizar o endolaser ainda na época que nem sempre você realizava ultrassom, porque eu ainda sou da época que o ultrassom ele tinha indicações. Você só podia fazer, até da prova de título caía isso. Existia 5 indicações para fazer um Doppler venoso. Então, assim, eu comecei a fazer endolaser lá atrás, quando o ultrassom ainda era rudimentar, onde as máquinas ainda eram rudimentares, onde não tinha nem sempre tinha uma máquina portátil. E eu operando, um belo dia eu operando, isso lá em 2007, sei lá, e eu operando a safena com o meu colega, Jaime Júnior, que Deus o tenha, e eu falei para Jaime, deixa eu passar aqui essa fibra nessa variz que está aqui do lado, e ele, vai, passa aí. E foi assim, e eu vi que deu certo fazer, comecei a operar sem utilizar o ultrassom para visualizar ou para mapear as tributárias. Com o tempo, eu fui utilizando o ultrassom para fazer, não mais para no tempo cirúrgico, eu utilizo o ultrassom para fazer a minha tributária, mas para conferir algo, para ver se ficou alguma tributária no final, mas não para punção. Por quê? Porque a técnica teta, na verdade, ela fala em você estar transfixando a veia, em fazer a ablação extraluminal. Né? Então, essa ablação extraluminal não necessariamente precisa que você esteja que você pulsione, ou seja, você não precisa pulsionar a veia o tempo todo. E para que eu tenha um resultado com relação a isso, eu preciso de uma estratégia de diagnóstico. Então, a cartografia, ela é essencial. Na verdade, na técnica Theta, o resultado do procedimento está direcionado com a marcação. Eu falo muito isso nos meus cursos, que um dos segredos da técnica é marcar. Eu marco de forma visual, eu marco com a realidade aumentada e eu marco com o ultrassom. E o ultrassom é quem me dá o martelo final. Não é a cartografia que me ajuda a melhorar os meus resultados, tanto com o endolaser das tributárias como da safena. Muito bem. Alguém quer comentar, doutor Cristiano? Oi, estão me escutando bem agora? Melhorou? Gente, seu microfone está bem baixo. Melhorou ou não? Está baixo ainda? Está bem baixo o microfone. Tenta falar um pouco mais alto, mas fale que está dando para escutar um pouquinho. Tá, bom. Eu acho que, modernamente falando, poucos cirurgiões vasculares acabam se baseando em eco-doppler feito fora, né? Aqui no Paraná, uma época, todos mandavam fazer fora, né? Tinha o Angiolab, tem o Angiolab, né, que é muito bom, que é da doutora Ana e do doutor Carlos Engelhorn, eles são examinadores sensacionais, e o exame sempre foi feito de uma forma muito caprichosa. Mas nada como você que vai tratar fazer o seu exame, né? Porque você já sabe, você escutou a queixa do paciente, você sabe o que ele quer, você já está mais direcionado para procurar as coisas que são essenciais para ele e para você. E, bom, atualmente alguns outros métodos diagnósticos começaram a aparecer. Então, por exemplo, a realidade aumentada. Tem alguns vasos que a gente enxerga bem na realidade aumentada, mas no Doppler eles são muito pequenos, às vezes o próprio peso da mão ali você não enxerga tão bem ou valoriza pouco, né? Mas com a realidade aumentada você consegue ver muito melhor. Vocês adicionam esses dados que vocês enxergam na realidade aumentada, vocês adicionam eles nas cartografias de vocês para entregar isso para o paciente, ou vocês colocam apenas os achados do exame, né?
de uma forma assim mais purista. Não, esse aqui é o laudo do meu exame, né? Ou vocês tentam adicionar o máximo possível de informações que vocês puderem nessa cartografia para que ela sirva assim de um guia de tratamento para vocês e também, no futuro, um guia para mostrar a evolução para o paciente de vocês, né? Aí 6 meses depois você repete tudo aquilo, faz uma cartografia nova, com a realidade aumentada, com tudo, né, todos os tratamentos que você realizou, e você entrega um laudo para o teu paciente, olha, foi feito tudo isso aqui e tal, nosso resultado foi esse. Vocês fazem desta forma também ou se atém apenas aos achados de ecodoppler? Joana, você responde primeiro. Ótima pergunta. Na verdade, eu nunca tinha refletido sobre isso. Mas o meu mapeamento ele é baseado só no ultrassom. E com o ultrassom, Cristiano, que eu uso, eu consigo mapear bem as varizes superficiais, sabe? Então, eu tenho ali uma visão das áreas telangiectásicas, geralmente vou procurando as nutrícias, perfurantes, e eu consigo, normalmente, identificar isso com ultrassom, com sondas que variam aí de 5 a 20, 5 a 18. Então, eu, na minha prática, no exame de cartografia, eu não trago as informações que eu normalmente utilizo com o fleboscópio ou com a realidade aumentada, que eu, na verdade, uso apenas no momento do tratamento. Eu não trago essas informações para a cartografia em si. Eu acho que com o ultrassom a gente consegue identificar isso tudo. Lara. Cristiano, posso... uma outra pergunta, eu acho o seguinte, nós temos que o paciente, ele tem que perceber o valor do nosso trabalho ali, né? Então, eu sempre tento agregar coisas assim para ele perceber. Então, por exemplo, a fleboscopia, para mim, é uma coisa separada, entendeu? Eu não coloco ela na cartografia, porque a sua visão de uma reticular com ultrassom não é a mesma visão que você tem com a fleboscopia, né? Com o mesmo fleboscópio ou com um Venview, é diferente, né? Então, eu acho que o fleboscópio, por exemplo, maravilhoso. Ele dá informação que o Venview não dá, né? Aquela visão, você funcionar ali e tal. Então, eu gosto na minha consulta, que eu chamo de avaliação, eu gosto de fazer a consulta, o exame físico, a fleboscopia, e eu faço fotos, né? Às vezes eu faço foto para você mostrar para o marido dela, o marido não entende a doença, a fleboscopia e faço o mapeamento com ultrassom. Entendeu? Então, é um apanhado de informações ali, o paciente vê, pô, realmente o doutor me avaliou de modo completo, e foi, né, bem completo. Porque se eu começar a misturar as coisas, o paciente ele não enxerga valor. Essa é a minha percepção, sabe? Eu gosto de separar as coisas. Eu não ponho informação da fleboscopia no meu Doppler, não. O marido porque ele que paga. Lara. Não ouvi. Você quer mandar a foto para o marido porque é ele que paga, no final das contas, né? Usar inteligência, né? Então, eu vivo em 2 ambientes, assim, que são bem, bem distintos, né? É o meu consultório particular, que ele é extremamente flebológico, graças a Deus, só tem veia. E lá, sabe, Cristiano, eu avalio o paciente, faço Doppler, faço a avaliação com a realidade aumentada, e sim, já faço a minha estratégia, porque eu vou operar o paciente e coloco o que eu vi com a realidade aumentada ali na minha cartografia, o desenho, né? Não no laudo, mas na cartografia, e a cartografia, ela tem, assim, então, umas telangiectasias que parecem muito com o que a gente vê lá na realidade aumentada, é bem interessante, tem a verresia reticular, enfim. E no hospital universitário, como eu estou fazendo o exame para os outros, eu tenho que ser neutra, né? Então, assim, eu não sei para quem esse paciente vai levar o exame, né? Ele pode levar para alguém que vai fazer uma cirurgia no SUS, como para alguém que vai fazer um procedimento particular. E aí, se eu utilizo de artefatos que talvez esse colega que está lá do outro lado não tenha, por exemplo, se eu uso um Venviewer, eu posso complicar a vida do meu colega. Então, eu penso muito nisso, sabe? Então, assim, o que eu busco descrever nesses exames, onde eu sou mais generalista, é principalmente o inflow e o outflow. Porque, assim, a gente sabe que o tratamento o tratamento da versafena, das varizes, o que seja, a gente tem que tratar
de onde está vindo e para onde está indo. Enfim, principalmente quando a gente fala de diversas fenas. Então, o que eu busco é isso, é descrever a origem do refluxo, inflow, outflow, perfurantes, tributários que estão drenando, perfurantes incompetentes, perfurantes de drenagem também, perfurantes próximas de úlcera. É isso que eu vou descrever mais nesse laudo que você, né, que eu não sei quem vai utilizá-lo. Mas do meu dia a dia, sim. O que eu vejo com a fleboscopia, eu acabo já quando o paciente vier, para mim isso me ajudar na minha marcação pré-operatória. Doutor Marcelo Araújo levantou a mão, quer se manifestar. Marcondes, só para eu sim, terminar por favor. aqui, eu perguntei porque às vezes um paciente vem me procurar e a gente fala de cirurgia e ele não fecha na hora. E, bom, ele vai embora e às vezes volta 6 meses, 1 ano depois. Esses tratamentos têm um certo custo, não é sempre que o paciente, né, tá na época boa dele fazer. E às vezes ele quer ouvir uma segunda opinião, uma terceira opinião também, né? E às vezes eles voltam e eu já vi tanta perna que se eu não escrever tudo bem direitinho, daí eu me perco. Eu já não sei mais, eu tenho que. Então eu peguei, como os exames basicamente assim eu faço para mim, né? É claro que ele pode levar para algum outro colega, mas eu acabei pegando o hábito de anotar tudo. Eu ainda não faço a cartografia, eu faço na mão, mas estou pensando em migrar para cartografia. E eu coloco o máximo possível de informação, inclusive as do Venviewer, inclusive... Eu também coloco, só que eu coloco na cartografia. Agora estão me convencendo a comprar uma câmera de termografia. Cristiano, não sei sabe o se que vai vocês usam acontecer? ou não, mas enfim. Sabe o que vai acontecer quando você migrar para a cartografia? Vai ser igual você mudar de iPhone. Você achava que não precisava, até você começar a usar o novo iPhone. E aí você vai ver que não dá mais para fazer à mão. Fora o custo disso, porque quando eu botei na ponta do lápis o que eu gastava com a gráfica, com folha de ofício, papel de foto, capa, o que eu gastava mensalmente para dar para esses pacientes é o que você gasta num ano com a cartografia. É impressionante a redução de custo, porque a maioria dos pacientes não levam os exames. Fora, eu parei de acumular exame na clínica, porque eu tenho lá uma sala que meu marido é doido para queimar tudo que está lá, porque eu estou guardando lá os Dopplers e os protótipos que eu fazia à mão, e porque os pacientes não buscavam, né? Então, você tinha o custo de fazer a impressão, e é impressionante a redução de custo. Doutor Marcelo. Boa noite a todos, muito bom estar com os colegas aí, né? Com quem eu tanto aprendo, né? Meu amigo Marcondes, Nara, que eu aprendi bastante esse ano, com Charles também. E essa discussão é bem interessante, Marcondes. Eu uso a cartografia, talvez, se for olhar lá no registro, eu sou um dos primeiros usuários, né? Já uso desde o início, com o meu saudoso amigo André Aguiar. Já dei algumas dicas, já conversei com você. E realmente a cartografia ela foi um ponto de mudança muito grande, porque até existem alguns programas no exterior, mas que não são tão interessantes como o da cartografia. Além de permitir tudo isso que vocês falaram aí, né, e esse registro, eu achei muito curioso também o posicionamento do Cristiano para falar em relação a anotar ou não. Eu já tinha refletido sobre isso, mas, na verdade, quando a gente descreve telangiectasia, ele não é um achado do ultrassom, né? É o achado do exame físico, mas enriquece. E por ser uma cartografia, pensando bem, Cristiano, eu acho que até tem espaço para quem quiser fazer isso, porque não vai ser necessariamente, ele pode vir a parte do laudo e a cartografia, mas é uma questão de preferência. Eu, por enquanto, não faço isso, eu só descrevo as outras alterações que não são frutos diretos da observação do exame do Doppler, do ultrassom, mas apenas para enriquecer a parte vascular. Mas, com certeza, isso aí é uma coisa que é plausível. Já, curiosamente, eu também acrescento no meu exame, uma das primeiras coisas que o paciente vê, eu utilizo uma câmera de infravermelho, que é super barata, não é uma termografia, mas ela dá uma visão bem interessante quando o paciente fica de pé, que ele olha e ele vê aquelas veias, e depois com o Venviewer, aí ele vai ver também a parte funcional, né? Então, eu acho que isso é interessante. E essas imagens, elas são geradas, são imagens de baixo custo, é uma imagem infravermelha mesmo, mas isso tem um efeito bem interessante, assim como o do Venviewer e tudo mais. Eu acho que o registro, só para complementar, Marcondes, da cartografia, ele permitiu que a gente trouxesse um pouquinho
da avaliação funcional do Doppler. Eu sempre trabalhei, tenho 35 anos de formado já, não sou novinho mais, mas eu sempre trabalhei com exame não invasivo, completa tomografia A, quando tinha, todas já quebraram, agora que tem uma nova que eu estou usando aí, mas assim, as informações funcionais eram bem interessantes, mas o Doppler, ele traz um certo grau de informação funcional, e o fato da cartografia permitir esse registro, como disse a doutora Joana, né, eu também creio nisso aí que ela falou, a gente vai chegar um momento em que vai fazer aquela leitura do que a gente anotou ali, e isso é mais importante porque a foto, o registro mesmo do ultrassom, ele é importante para o entendimento, mas a interpretação de quem faz ali na hora e o registro minucioso é que vai dar o detalhe, né? Não adianta você olhar só a foto, né? Mas por falar em olhar fotos, hoje em dia, infelizmente, ao mesmo tempo que a gente está discutindo uma coisa tão relevante como um simples registro gráfico, que diferencia registro, que aí falo da cartografia, e que diferencia muitos exames, infelizmente, quando você lida com planos, eu atendo planos também de saúde, a gente vê pessoas que fazem exame que não são da área e que nem têm formação, e aí eu tenho a curiosidade de olhar, quando eu olho o tempo que o exame, entre a primeira e a última foto, tem exames que eu já peguei que tem 3 minutos entre a primeira e a última foto, um exame venoso, né? Então, praticamente, como diz um amigo meu, não, ele não fez o exame, ele benzeu, né? Passou o transdutor assim, assim, e deu o laudo, né? E aí, imagina o tanto de coisa que não consta nisso. E é muito ruim quando você faz um exame detalhado e vê que você recebe a mesma coisa, se for o caso de um exame de convênio. Mas eu acho que a cartografia, ela foi o ponto de virada. Acho que com a inteligência artificial, vou conversar com o Marcondes depois, que ele gosta disso também. Nós vamos encontrar Maceió agora. Eu vou estar com você lá, também estou na mesa lá. A gente vai discutir um pouquinho mais a respeito disso aí. Tá bom? Mas obrigado aí, parabéns aí pela discussão, muito boa. Para a gente encerrar, que já estamos com quase 1 hora de participação, eu queria fechar perguntando para os nossos 3 experts como a cartografia orienta melhor a opção de tratamento nos casos complexos de doença venosa. Assim como, quer dizer, o exame em si. Vamos começar pela doutora Joana. Eu acho que primeiro, por basear-se no consenso latino-americano, que traz uma visão extremamente ampla de todas as alterações vasculares e não vasculares que a gente pode encontrar no nosso mapeamento. Exemplo, cisto de Baker, varizes linfonodais, varizes ciáticas, enfim, algumas alterações não vasculares e que não são infrequentes no nosso estudo. Então, trazendo isso de forma muito prática, assim, e, claro, né, uniformizando essa linguagem. Então, a Mayra, por exemplo, que está na Argentina, se ela bater o olho numa cartografia nossa, feita na cartografia vascular, ela vai entender facilmente aquilo, uma vez que é uma linguagem única, né, ali que nós temos. Então, acho que esse é o ponto primordial, Marcondes, que você conseguiu aí trazer, uniformizar, e de forma muito simples, né, naquela aba lateral, a gente encontra ali praticamente tudo que a gente precisa informar no nosso laudo. Doutora Nara? Acho que a Joana, ela foi, como sempre, né, muito completa na sua resposta. Mas, assim, eu acho que eu acho que eu concordo plenamente. O fato de estar sendo baseado em isso uniformiza a linguagem, né? Eu acho isso importantíssimo. E a cartografia, ela tornou o consenso, como é que eu vou dizer? Tornou o consenso mais gostoso, mais fácil de você lidar, porque quando eu vi o consenso a primeira vez no Pan-Americano, porque em 2022, eu lembro que o Fábio Santiago já estava lá no Equador, que eu estava lá também com ele estava já falando do consenso, eu achei aquilo, nossa, era, assim, muita informação, né? E depois, quando eu peguei o consenso, ele é muita informação. Quando eu peguei a cartografia, eu vi tudo ali, assim, resumido, sucinto, tudo à distância de um clique, me senti na Disney, de verdade, foi assim. E assim, a gente está encerrando, se eu posso, vou deixar aqui uma dica de como foi que eu comecei a utilizar, porque, mais uma vez, eu vou falar,
Eu me inscrevi na cartografia, viu? E só um ano depois eu fui usar, morro de vergonha por isso, né? Porque o professor Marcondes puxou minha orelha, né? Você está lá um ano inscrita, você não pode usar. Porque eu tinha justamente essa resistência, achando que isso ia aumentar o meu tempo, meu consultório é muito dinâmico, é muito paciente, é paciente que está marcando para não sei quantos meses, e eu tenho que atender, eu não posso, enfim, é aquela coisa. Eu achava que a cartografia ia me sufocar. Mas, na verdade, eu sugiro você, inicialmente, colocar, assim, 10 a 15 minutos a mais da sua agenda durante uma semana. Bota lá, se você atende paciente em meia hora, passa a atender em 40 minutos, numa semana. Garanto a você que na semana seguinte não vai precisar mais desses 40 minutos, não. Porque você vai estar fazendo o exame até mais rapidamente, sabe? Então, Marcelo, se for olhar minhas fotos, aí me lascou, porque eu não faço na ordem, eu boto, às vezes, uma que eu botei lá, as duas que eu botei no começo, que eu achei mais importante, e apago as duas últimas. Mas uma coisa que a cartografia também, que me fascina muito, por exemplo, no exame arterial, que eu sei que não é o foco de hoje, mas no exame de carótida, por exemplo, quando você passa o paciente, ele abre lá no WhatsApp dele, ele abre lá no celular dele, e ele aumenta a sua foto, então ele consegue ver a sua foto daquela placa que você passa lá 2 horas fotografando e que ninguém consegue ver depois porque a impressão foi horrível, né? Então eu passo muito isso lá no nosso universitário, que eu faço fotos lindas, mas quando tiver impressão, nossa, na UTI eu nem faço mais foto, porque não adianta. Então, assim, infelizmente não tenho como fazer foto na UTI do meu hospital. Mas lá na cartografia, não. Ela realmente fica uma imagem muito nítida e que você, dando o zoom, consegue ver os detalhes da perfurante, da variz que está lá entrando, enfim. É algo que quem não usa, assim, recomendo, porque para mim foi um divisor de águas nos meus resultados, porque, volto a dizer o que eu falei lá no começo, eu acredito não numa técnica, mas eu acredito no diagnóstico correto. Doutor Charles. Uai, sobrou nada para falar, né? Bom, é o seguinte, eu sou muito da experiência do cliente, sabe? Então, o cliente, quando ele pega um exame bem feito, aquela foto bem feita, aquela cartografia detalhada, né? Que você manda por e-mail para ele, certo? Ele pega. Isso é fantástico. Como a Nara falou, você não tem que gastar com impressora, com capa, com foto, aquele monte de papel. Na minha clínica não tem mais arquivo de exame, acabou. Se quer o laudo, pede o laudo e manda por e-mail para ele. Não imprime o laudo para ninguém. Acabou a impressão de laudo. Então, você tem. E o novo consenso está muito, como a Nara falou, está muito bacana, é muito fácil de se colocar ali que o consenso determina, só a gente se adaptar às mudanças, né? Então, eu achei muito, muito válido o que você colocou lá na nova cartografia, achei muito válido. Estou utilizando. As pacientes recebem o laudo, quando quer laudo, recebe laudo online, não precisa mais imprimir nada, e você põe todas as informações ali que você precisa para você tratar o paciente também. Então, mesmo que outro colega veja o exame, ele vai ver que foi... Está completo o exame. Eu faço exame para mim, mas pensando que o paciente pode não fazer comigo, pode fazer com outra pessoa. O laudo está pronto ali. Está ali tudo anotado. Então, a cartografia é fundamental. Não tem como se fazer sem cartografia. Não tem jeito. Além de que ela é touch, né? Você pode olhar, vai no iPad e você faz ela mesmo com o mouse, você faz com o dedo. Nós estamos com um sistema, quase 1 milhão de exames feitos. Não tem sistema na América Latina com essa robustez, né? E nós estamos com lâminas novas, com 6 lâminas de fístula, viu, Charles? Eu sei que você não faz mais fístula, mas minha referência de fístula era você. Lá tem 6... faço e é minha referência, viu? Isso. Sabendo dessa história aí, não acreditei, não. As lâminas de fístula estão lá, né? Já está feita. Nós temos lipedema até de membro superior, temos 2 lâminas de carótida, temos um mapeamento pélvico, né? Que é uma grande novidade, com os pontos de fuga, né? A Fanilda me ajudou, a Fanilda e a Joana me ajudaram a montar essa lâmina. E estamos entrando agora no campo da cartografia dermatológica, né? Tem uma dermatologista aqui, minha dermatologista aqui em Belém, falou, não, você tem que fazer. Eu mostrei a cartografia para ela vascular, ela falou, não, eu já fiz da face e do corpo para ela, de costas e de frente. Ela está usando.
porque eu já tenho as ferramentas todas, é mais tranquilo de fazer. Mas, assim, para mim foi um divisor de águas, né? Porque em 2012 que ela começou, e hoje a gente já estamos na América Latina também, nós estamos no México, alguns assinantes naqueles países menores, Guatemala, Costa Rica e tal. E a gente precisa fazer assinante na Argentina, viu, Mayra? E na Argentina eu tenho 2 colegas um no Chile, que assina em Santiago, e a Argentina tem 2, precisa aumentar na Argentina, viu, Mayra? A Mayra está com acesso livre do curso 1 mês, lembra, doutor? Lembro, eu dei um curso lá. Sí, sí, estoy practicando usar la aplicación, pero nosotros hasta el momento todavía usamos el mapeo venoso en una hoja, impreso, pero estamos tratando de trasladar eso a que sea digital porque aparte tiene mayor accesibilidad. Yo que trabajo en 3 lugares distintos, para mí es mucho más cómodo unificar los estudios en un solo lugar y para comparar también el estudio prequirúrgico y del postquirúrgico, ya lo tengo en la misma nube. Es más fácil porque muchas veces la hoja se la lleva el paciente, la pierde, entonces es más difícil poder que le llegue el informe completo al médico derivante. Muy bem. Que bom. Doutora Sânzia, não quer se manifestar? Está louca para falar? Muito boa. Dá toda uma visão realmente que sem a eu infelizmente ainda não uso, mas eu sofro isso, Nara. Às vezes no final do meu desenho, que eu sou muito detalhista, eu erro um lado, em vez de pintar na esquerda, eu pintei na direita. Nossa. Tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Mas foi muito bom participar daqui. Muito obrigada, Nara, por ter me chamado, viu? Você é maravilhosa. Além de muito boa, gosta de dividir tudo que sabe. Isso é impressionante em você. Muito obrigada. Fiquei vermelha. Eu acho que nós já cumprimos a missão. Quero agradecer aos participantes, agradecer a Valentina pela paciência de ficar aí escutando. Não é médica, não é nada, enfim, eu fico escutando, né? Mas Não, mas está tranquilo. Nós demos sorte da Mayra falar com clareza o espanhol, a gente compreende, ela nos compreende também. E agradecer ao doutor Charles, a doutora Joana e a doutora Nara, desejar um resto de semana iluminada para eles. Doutor Marcelo, nós vamos encontrar semana que vem, né, Marcelo? Lá em Maceió, tomar uma água de coco junto. Sei. E agradecer a todo mundo. Eu acho que a Valentina Iocasta também deve ser, não é gente, não é brasileira, não. Marilene Carlas, Luiz Costa. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Um abraço, boa noite para vocês, gente. Obrigado pelo convite, Marcondes. Tudo de bom. Obrigado. Tchau. Boa Muchas semana. gracias. Jéssica, você fica